Na Band FM, quem ama não esquece. O preconceito está na maldade dos olhos de quem vê e na ignorância de quem acha que sempre está com a razão. Eu sempre fui um cara muito ativo, desses que gosta de sair, viajar, curtir. Mas quando eu tinha só 25 anos, em uma dessas minhas aventuras, eu acabei sofrendo um acidente. Um acidente que mudou toda a minha vida. Foi durante uma viagem para uma cachoeira. Eu pulei de uma pedra num rio e bati minha cabeça de uma forma que me fez quase perder a vida. Graças a Deus, eu sobrevivi. Mas eu tive que reaprender a viver, porque a partir daquele dia, eu teria que passar o resto dos meus dias numa cadeira de rodas. No começo, como qualquer jovem que passa por uma situação dessas, eu fiquei totalmente revoltado. Mas eu não era essa pessoa. Eu não era revoltado com nada, pelo contrário. Eu era um homem alegre, alto astral e que principalmente nunca foi de entregar os pontos. Por isso, em poucos meses, eu já tinha entendido que aquela era a minha nova realidade e que eu ia ser feliz de qualquer jeito. Deus tinha me dado o privilégio de continuar vivo e eu ia agarrar esse presente com unhas e dentes. Não era o fato de não andar que tiraria a minha alegria de viver. Então, rapidinho, eu me adaptei e me tornei praticamente independente, mesmo sem ter os movimentos das pernas. E olha, para ser sincero, eu aprendi a viver sem achar que aquilo era realmente um problema. Eu sabia que milhares de pessoas tinham problemas realmente sem solução. E eu tinha que ser grato por estar vivo, por ter saúde, ter um futuro pela frente. E não me sentia no direito de reclamar de nada. Era assim que eu era. Mesmo com tudo isso, eu nunca deixei de sair, viajar e curtir. E por isso, uns 3 anos depois do meu acidente, eu acabei conhecendo através de um aplicativo de namoro a Fernanda. Nas minhas fotos, eu sempre mostrei que eu era um cadeirante. E até por isso era difícil conseguir começar uma conversa com alguém. As pessoas eram meio preconceituosas. Mas a Fernanda, ela mostrou desde o começo que não se importava com nada disso. E nós engatamos uma conversa que durou horas e horas. Ela perguntou tudo sobre o meu acidente. E até elogiou a forma como eu levava a minha vida. A partir daí, nós passamos a conversar todos os dias. E umas 2 semanas depois, nós marcamos um encontro. A Fê era mais linda pessoalmente. E quando ela me viu, abriu um sorriso que, olha, eu nunca vou esquecer. Eu já estava completamente apaixonado por ela. E depois daquele dia, eu fiquei ainda mais. Por sorte, a Fê se sentia da mesma forma. E aquele dia mesmo rolou o nosso primeiro beijo. O que eu posso dizer é que foi diferente. Diferente de tudo o que eu já tinha sentido na minha vida. Foi mágico, foi incrível, foi perfeito. Apesar de eu já ter ficado com outras garotas até depois do acidente, eu nunca mais tinha namorado sério. Mas com a Fernanda, eu sabia, eu sentia que era pra valer. Tanto que no nosso segundo encontro, ela já me pediu para ir até a casa dela, porque ela queria me apresentar os pais. Para alguns pode parecer rápido demais, mas eu fiquei muito feliz. E fui com o maior gosto. Só que o gosto se tornou amargo assim que a mãe dela me viu. Ficou claro que a Fernanda não tinha dito que eu era um cadeirante. E pelo visto a mãe dela não era uma pessoa livre de preconceitos como a filha. Fernanda, isso aqui é uma brincadeira, né? Quem que é esse rapaz? Oi, dona Miriam. Olha, o meu nome é Amauri. Eu não falei com você, falei com a minha filha. Fernanda, você disse que ia me apresentar um namorado.
Mas isso aqui só pode ser uma piada, né? Ela estava falando num tom de deboche. Mas eu senti também que ela estava claramente assustada. Ela realmente estava nervosa por me ver ali na sala da casa dela, numa cadeira de rodas. A Fernanda estava com os olhos arregalados, roxa de vergonha. Gritou para a mãe dela parar de falar, mas o pai entrou no meio e disse para a filha baixar o tom de voz. Olha, aquele dia foi muito constrangedor para todo mundo. Eu fiquei tão indignado que eu não consegui nem falar mais nada. Como podia uma mulher tão amarga, tão preconceituosa, ser mãe de uma menina tão doce? A Fernanda era tão maravilhosa. Totalmente o contrário. Ela não ligava a mínima para eu ser cadeirante, mas os pais dela, eles eram dois ignorantes. Ficaram cegos quando me viram. Parecia que eu era um bicho, sabe? Um monstro que estava ali na sala deles, na casa deles. Eu juro que eu nunca tinha visto uma reação como aquela. Claro que eu já tinha enfrentado todo tipo de preconceito, mas não dessa forma, sabe? Tão escancarada. Aquilo me chocou demais. A Fernanda ficou arrasada e não parava de me pedir desculpas. Ela até tentou dizer que poderia ter sido só pelo choque, porque eu era o primeiro namorado que ela apresentava para a família e que, por ela ser filha única, sempre foi super protegida. Ainda falou que ia conversar com eles e prometeu que tudo ia se resolver. Mas olha, para ser muito sincero, a repulsa que eu vi no olhar daquela mulher, aquilo, eu sabia, eu tinha certeza que não seria fácil de resolver. Se fosse qualquer outra pessoa, talvez eu nunca mais quisesse falar, encontrar. Mas eu respirei fundo. Porque a Fernanda eu sentia que era especial demais. Por ela, valeria a pena encarar aquela barra toda. Eu tentei entender o lado deles. É complicado para algumas pessoas mesmo. Mas com o tempo, eles iam acabar vendo que eu era um cara do bem, sabe? Que só queria fazer a filha deles feliz. Pois bem, meu relacionamento com a Fê seguiu sério e eu me sentia o homem mais feliz do mundo. Eu nunca mais tinha visto os meus sogros. Eles nunca me pediram desculpas. E também, olha, eu e a Fê evitávamos falar sobre o que tinha rolado. Eu sabia que ela estava mantendo o nosso namoro escondido. E por um tempo eu não me importei. Mas o tempo ia passando e eu não queria mais viver fingindo que a gente não estava junto. A gente não estava fazendo nada de errado. E eu disse para ela que eu queria conversar com eles, com os pais dela. Mas para minha surpresa, um dia, a minha sogra foi atrás de mim. Apareceu do nada, no meu trabalho. Olha, Amaury, eu não tenho nada contra você. Eu não sou preconceituosa do jeito que você deve estar pensando. E se foi isso que pareceu, me perdoa, mas isso aí não é o que nenhuma mãe deseja para uma filha. Como assim? O que você está falando? Isso aí é o quê? Um deficiente, é isso? Fala! Pensa bem comigo, pensa. Que futuro você pode dar para minha filha? Meu Deus. A Fernanda estudou nas melhores escolas, é uma menina cheia de sonhos. Ela tem uma vida inteira pela frente e aí vai ter o quê? Vai ter que cuidar de um marido aleijado para sempre? Olha, dona Miriam, com todo respeito mesmo. Eu sou 100% capaz de fazer tudo, viu? Eu não preciso que ela cuide de mim. Eu é que quero cuidar dela, entendeu? Ah, me poupe, vai. Olha pra você. Se você ama a Fernanda, deixa ela livre. Você nem sequer pode dar um filho pra ela. E isso é vida. Isso não é vida. O maior sonho da Fernanda é ser mãe. Pensa bem. Se você gosta mesmo da Fernanda do jeito que você fala, você se afasta dela. Olha, aquela conversa me fez tão mal, mas tão mal, que eu fui pro banheiro vomitar. Era a primeira vez que eu sofri um preconceito desse jeito. E aquilo doeu demais. Eu nunca me vi como um coitado. Mas de repente, ali, estava aquela mulher fazendo de tudo para me mostrar que eu era inferior.
Eu não queria desistir da Fernanda, mas as palavras da mãe dela ficaram na minha cabeça por algum tempo, martelando, e eu não consegui engolir. Como alguém pode julgar uma outra pessoa dessa forma, sabe? Eu era um homem bom, honesto, eu trabalhava. Por que ela achava que eu não servia para Fernanda? É muito difícil encarar uma situação assim. E dói, viu? Dói mesmo. Mas depois de digerir toda aquela conversa, eu decidi que não ia baixar a cabeça, não. Depois de passar por tudo que eu já tinha passado, não era isso, não era ela que ia estragar a minha vida. Não era ela que ia dizer o que eu podia ou não fazer, o que era bom ou ruim. Então, primeiro, eu abri o jogo com a Fernanda. Contei tudo o que tinha acontecido. Minha namorada ficou transtornada. Nem sabia onde enfiar a cara. Mas eu também pedi para que ela não ficasse daquele jeito, porque eu sabia muito bem que ela não tinha culpa de nada. No final das contas, aquilo teve um grande impacto, um impacto positivo para nós. Naquele dia, um laço maior se criou e uma cumplicidade, uma amizade que já existia ficou ainda maior. Ali, o nosso amor foi fortalecido. E nós prometemos que nunca deixaríamos que alguém interferisse na nossa vida. Nunca. Se a mãe dela tinha intenção de nos separar, o que ela conseguiu foi justamente o contrário. Depois, até, a Fê decidiu por conta própria que não ia mais continuar na casa dos pais. Naquela época, eu ainda morava com a minha mãe. E nós só estávamos juntos há 2 meses. Mas eu não tive dúvidas quando falei para ela ir morar comigo. Minha mãe, para minha surpresa, aceitou super bem a ideia. Ela já conhecia e gostava demais da Fê, e tinha percebido que a nossa história era para valer. Mesmo assim, até o último minuto, eu não achei que ela teria coragem de sair da casa dos pais. Mas um dia depois da nossa conversa, ela chegou na minha casa só com uma mala pequena. A gente sabia que aquilo estava indo rápido demais. Mas você já sentiu um amor de verdade? Não é o tipo de coisa que se sente todos os dias. Eu, pelo menos, nunca tinha sentido. E ela, então, não preciso nem dizer que para ela foi ainda mais difícil do que para mim. A Fê tinha 24 anos, nunca tinha namorado sério ninguém. E, de repente, estava virando as costas para a família para viver um amor com um cadeirante. Um cadeirante que ela só conhecia há alguns meses. Mas quando é para ser, nada pode mudar. Então, morando na mesma casa, a gente meio que foi se conhecendo melhor. E entendemos que precisávamos de um cantinho só nosso. E como eu sabia que a Fernanda tinha o sonho de se casar, eu aproveitei e a pedi em casamento. Isso para mim nunca foi importante, mas com ela e por ela eu faria de tudo mesmo. Se para ela era um sonho, se tornou o meu sonho também. Durante 6 meses, ela e os pais não se falaram. Eu sabia que ela estava triste por isso. Ela sentia falta deles. Mas também, ela não ia dar o braço a torcer. Mas quando a gente realmente começou a organizar o nosso casamento, eu engoli o meu orgulho e fui atrás da minha sogra. Vocês vão se casar? Vamos sim, dona Miriam. A Fernanda é a mulher da minha vida. E eu sou o homem da vida dela, viu? Sei. A gente não tem mais dúvida sobre isso. Ela nem me falou nada. Como assim vocês vão se casar? Olha, ela sentiu muito a falta de vocês. Mas existe muita mágoa também. E eu vim aqui, até sem ela saber. Eu vim aqui pra gente tentar resolver tudo isso numa boa, sabe? De uma vez. Todo mundo aqui só quer ver a felicidade dela, não é isso? Eu acho que ela nunca vai me perdoar, Mauri. O que eu fiz, ela nunca vai me perdoar. Sinceramente, eu mesmo não me sentia tão evoluído para perdoar. Mas mais uma vez, pensando na felicidade da Fernanda, eu engoli o orgulho e disse por mim que a história estava zerada. Disse para a mãe dela que eu não ia arrastar nenhuma mágoa, de verdade. Que eu só queria mesmo viver a minha vida com a Fernanda e fazê-la feliz. Eu falei,
Até que a mãe dela começou a chorar muito. Começou a dizer que se sentia arrependida e não parava de me agradecer e pedir desculpas. Olha, não foi fácil para mim, viu? Aliás, foi bem difícil. Mas eu queria começar uma vida nova. E não queria que fosse em cima de ódio, em cima de rancor. Esse não era eu. No final das contas, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu e a Fernanda nos casamos alguns meses depois, do jeito que ela sempre sonhou. Numa igreja, com decoração, muitos convidados. Foi emocionante demais para todo mundo. Principalmente para os meus sogros, que, claro, compareceram. A minha relação com eles foi sendo construída aos poucos. E hoje eu acho que eu posso dizer que é uma relação bastante tranquila. Aquilo tudo ficou para trás e hoje é só uma mancha no nosso passado. Nós levamos uma vida normal e maravilhosa. A Fernanda é uma mulher incrível, a mulher da minha vida. Um presente que Deus me deu. A gente chegou até a pensar em procurar alguns tratamentos e formas de engravidar. Mas depois de muito pesquisar, a gente acabou chegando à conclusão de que o melhor seria mesmo adotar. Nesse momento a gente está na fila, esperando a nossa hora. Na fila da adoção. A gente está contando os dias de verdade, as horas para realizar esse nosso sonho. Fernanda tem um sonho muito grande de ser mãe. E eu tenho certeza, sim, que quando esse sonho se tornar real, ela vai ser a melhor mãe do mundo. Torçam por nós.